O negócio é o seguinte, tentei. Tentei mesmo. Tentei na primeira temporada, tentei a segunda temporada, mas não adianta. Não gosto de The White Lotus. Não me pega essa série. Assim, não pega. E aí, é claro que eu não ia. Eu não sou essa pessoa de falar assim, ah, isso não pega. E aí seguir a vida sem refletir sobre algumas coisas, entendeu? É uma mania. Eu não sei se é coisa do signo, não sei se é coisa do artista, não sei se é só eu mesmo que escolhi esse caminho pra minha vida. Que é o. Acontece um negócio, aí pra refletir sobre a vida inteira, entendeu? Aí eu fiz o quê? Refleti a vida inteira. E aí cheguei a algumas conclusões que o fato de não gostar de White Lotus me fez pensar. E aí, nada mais justo do que agora que eu inventei de fazer vídeos semanais, fazer o quê? Em vídeos, porque assim, o que é isso? Terapia, né? Não gostar de The White Lotus são, são, são dois caminhos, né, que dizer isso me faz refletir. O primeiro é um gosto pessoal, é o ser espectador, é o entretenimento, é o que eu consumo, o que eu gosto ou não gosto, o que me faz ficar vidrado e assistindo um episódio atrás do outro, o que não me faz desistir, que tipo de conteúdo que eu gosto de ver, o que me ajuda a pensar e todas essas coisas. Então existe esse lado do entretenimento. E aí existe o lado do estudo. Como eu trabalho nessa área, existe o lado de assistir conteúdos variados e refletir sobre eles e ter um senso crítico sobre eles para que eu possa, de alguma maneira, ou colocar como referência nas coisas que eu for criando, ou ser um aprendizado de alguma coisa, ou ser um tipo de gênero e conteúdo que é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, então eu vou consumir mais para aprender mais o mecanismo e os detalhes da forma de fazer esse conteúdo. Então tem esses dois caminhos. E aí eu comecei a refletir exatamente sobre como também isso está muito ligado um com o outro. E aí refleti sobre a minha jornada artística até aqui. Eu já falei isso em algum vídeo, eu entrei na faculdade de cinema, eu tinha 17 anos, isso foi em 2004. Entrei na faculdade com um gosto muito claro, eu gostava de série e eu gostava de novela. Era o que eu consumia. Adorava ver filme, mas os filmes que eu via eram filmes comerciais, eram filmes de terror, eram comédias, eram uns dramas, mas uns dramas muito leves. Eu odiava os filmes que estavam na lista do Oscar, assim, assistia, achava um saco. Mas aí bati numa faculdade onde a própria instituição, como as pessoas que estavam ali, abominavam série de TV e abominavam novela, abominavam a televisão de um modo geral. E eu tô falando de uma época onde a série não era o que é hoje, né? Não tinha o glamour que tem hoje, assim. E aí eu moldei a minha visão nesse caminho. Por eu estar em formação também, foi uma defesa minha. Não, sabe, bater no peito e falar, não, mas é disso que eu gosto, é isso que eu quero. E aí eu acabei indo, não, tem que ver esses filmes, tem que ver esses diretores, tem que consumir esse conteúdo, tem que gostar disso e tem que gostar daquilo. E aí eu fui moldando a minha carreira artística pelo olhares dos outros, e não necessariamente o meu. O meu era o guilty pleasure, né? Era aquele que via, eram as coisas que via escondido e que não falava muito sobre esse assunto, né? Ficava ali, ninguém vai saber que eu gosto desse tipo de conteúdo. Esse lugar do não gostar de certos conteúdos, como eu trabalho escrevendo e trabalho nessa área, o quanto isso me fazia acreditar que eu era menor, ou menos inteligente, ou menos talentoso, ou menos capaz, ou menos um monte de coisa. Pelo simples fato de não gostar de certos conteúdos, assim. E aí foi assim, fui reproduzindo esses discursos, condenando alguns gêneros, condenando alguns formatos, assim, senso crítico zero. Até tinha um senso crítico, na verdade, mas ele era silenciado por mim mesmo, porque eu não ia de frente com isso, né? Eu não ia bater de frente, eu não tinha a confiança necessária pra bater no peito e falar, ei, é isso aqui que eu gosto e é isso que eu sei fazer. E aí que entra aquela que eu falei que os dois andam muito juntos, né? O que é o entretenimento e as referências.
porque o mercado, ele também molda, né? O mercado, ele molda quem escreve comédia, quem escreve drama, quem escreve isso, quem escreve aquilo. Eu acho que botar em caixinhas é ruim, acho que todo rótulo, assim, que te limita é ruim, mas é porque, parando pra refletir sobre isso, eu acho que existe um lugar que é, se eu gosto de comédia e eu consumo muita comédia, eu tenho referências e um entendimento maior pra criar isso. Se eu assisto muito novela e eu consumo e gosto de novela no entretenimento, eu tenho muito mais referências e estudo e conhecimento pra criar isso. Então pode-se criar várias coisas. Você pode gostar muito de comédia, gostar muito de novela, gostar muito de não sei o que, e aí você vai abrindo o seu leque de opções. Mas uma coisa ela acaba sendo muito junta com a outra por isso, porque o que você consome muito começa a ter muita referência aqui no arsenal, né? Uma memória de você conseguir, e aprendizados e tudo, de como fazer aquilo e como fazer aquilo muito bem. O fato de eu ter silenciado o que é efetivamente que eu gostava, porque eu precisava gostar de outras coisas, e um artista gosta de outras coisas, cagou tudo e atrasou o processo, entendeu? Bom, também assim, né? Tem seus ganhos, claro. Abriu a minha cabeça pra entender certos conteúdos, pra ver certos filmes enfim, abriu um leque, abriu um arsenal de possibilidades, eu consegui assimilar melhor alguns conhecimentos, eu consegui apreciar artes, então acho que também tem o seu valor. Mas também atrasou, entendeu? Porque aí eu escondi tanto isso, que não pode, que não pode, que não pode, isso, que não pode, aquilo, que eu escondi um artista dentro de mim do que ele efetivamente gosta de fazer, do que ele sabe fazer, esse artista que cria, que é livre pra criar o que quer criar com as referências que tem, entendeu? Então, assim, não gosto de The White Lotus, eu acho que, assim, entendo o discurso, entendo a crítica que é feita ali, acho algumas cenas super engraçadas, acho outras cenas super irônicas e outras super dramáticas. Ainda assim não me pega, porque eu acho que, na minha visão, falta o plot, que é o que me move um pouco na história, sabe? E tá tudo bem não gostar. Assisto, tenho como referência, passa por uma avaliação crítica minha do que eu considero bom, do que eu não considero bom, do que eu gostaria de ter na minha forma de escrever, o que eu não gostaria, ou o que eu não sei fazer, ou o que eu nem quero fazer. E essa é uma constatação muito recente, assim. Ela veio aí nesse último ano, nesse ano de 2022, que é o que eu venho trazendo aqui, que foi esse ano onde eu realmente abracei a minha carreira de escritor, comecei a me entender como escritor, a me ver como escritor, sabe? A me perceber como artista, o que eu quero falar e como eu quero falar, em qual formato eu quero falar. E que podem ser vários, e são fases, e passo por momentos onde escrevendo crônicas, onde escrevendo livros, onde escrevendo contos, onde escrevendo roteiros audiovisuais. E aí tudo isso me forma como artista. E aí eu tenho todas as referências e o que eu venho trazendo de bagagem para essas obras que eu produzo. E o quanto também me libertar dessas amarras é importante para que a minha criação seja potente e honesta, né? Eu, Renan, acredito que eu não posso também só assistir o que eu gosto ou como entretenimento. Existe um estudo da profissão que precisa acontecer, mas é isso. Isso é referência, isso é bagagem. Como eu vou criar e o que eu vou criar vai passar pelo meu artista, e o que nutre esse artista e o que torna ele com uma voz forte, potente e, acima de tudo, honesta. Então eu acho que esse ano de 2022 também foi sobre honestidade na minha criação. Como ser um escritor honesto também é validar os próprios gostos, entender os próprios gostos e saber dizer, gente, não gosto disso. Mas o mercado está elogiando, tá todo mundo aplaudindo, tá ganhando vários prêmios. Ótimo, que bom. Consigo ver valor nisso, vejo o valor artístico, mas não é o que eu gosto, o que eu vou consumir como entretenimento e possivelmente o que eu não vou fazer ou da maneira que eu vou fazer nas minhas obras. Pode ter elementos que eu gosto. Eu gosto da ironia, eu gosto de um humor mais ácido. Aí eu vou pegar isso e vou jogar pra minha obra de alguma maneira.
Mas aí é isso, é um estudo, né? Eu tô usando como um estudo. Libertação, hein? Tem uma libertação nisso daí que não é nem fácil admitir. Porque eu silenciei por muito tempo, cara. Muito tempo, sabe? Então, assim, chega uma hora, tem que libertar, sabe? Porque senão, como é que vai fazer? Vai seguir até quando? Sabe? Nessa pira de fazer a arte pelo olhar dos outros. Eu acho que nem conecta quando não passa por uma verdade interna aqui, por uma inquietação, uma angústia, ou o que quer que eu esteja trabalhando ali naquela arte. Eu acho que nem conecta com quem for ler, entendeu? Porque eu não tenho nem é isso, eu não tenho nem a honestidade pra fazer aquela arte, então não conecta. É como eu vejo arte, como eu vejo produção artística e como os artistas que eu admiro quando eu vejo entrevistas falando tem esse mesmo lugar, assim. Então é como eu acredito que tem que ser feito, entendeu? Então também não dava mais pra continuar no discurso e aqui dentro ser um negócio, entendeu? Uma coisa ruim, entendeu? Então assim, The White Lotus, desculpa. Como entretenimento não me pega. Como referência, tem algumas coisas ali, é bom como caso de estudo. É bom como algumas referências para usar futuramente de alguma maneira, de entendimento de algumas coisas, mas assim, não rolou pra mim, entendeu?